Oi pessoal, tudo bem? Eu vou comentar hoje aquela frase do Paul Klee, que ele escreveu no livro, que ele diz o seguinte: escrever e desenhar são no fundo idênticos. Isso dá o que pensar, né? É muito estranho. Eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de que nós devemos dar atenção também para aquilo que os artistas escreveram e falaram. Isso por quê? Porque normalmente as declarações dos pintores dizem respeito ao seu processo de produção, aos problemas de produção formal. Que a arte é uma realidade de forma, né? É diferente de você considerar o trabalho, a comentário de um crítico, por exemplo, ou até de um filósofo, de um esteta, porque eles não lidam com os problemas da produção. O crítico normalmente vai interpretar aquilo daquilo que ele está falando, ele vai atribuir jogar um atributo em cima do que ele falou, e a partir desse atributo ele vai fazer os seus comentários. O filósofo também, a filosofia estética, ela tem suas próprias questões. E a arte não lida com questões. A arte não é uma operação intelectual racional. A arte tem problemas de produção. E esses problemas escapam completamente à especulação racional, à lógica do pensamento. Então, quando os artistas falam, a coisa parece às vezes ininteligível, mas ela tem um fundamento. Então, vamos buscar os fundamentos do que o Klee fala, dessa frase do Paul Klee. Tá? É justamente devido a essa limitação que o crítico, o esteta possuem, que o Rilke, o poeta Rilke, nas cartas a um jovem poeta, ele escreveu para o rapaz que estava se correspondendo com ele. Ele disse assim, o conselho que ele deu: leia o mínimo possível textos de estética e de crítica de arte. Ele foi taxativo nesse ponto, né? Agora, é por isso também que o Kandinsky, referindo-se a esse comentário externo à produção, falou o seguinte: aqueles que não sabem observar devem deixar em paz a arte teórica. Ele usou esse termo, arte teórica. E no outro vídeo eu falei arte poética, falei errado, mas é arte teórica que ele falou. Então, se você não observa, e para você observar, você tem que ter a capacidade de lidar com a forma. Então, só quem pode lidar com a forma, quem trabalha, só quem lida com a forma, é que pode dar depoimento sobre essa produção. Não é uma pessoa de fora que vai olhar para um quadro e falar com pertinência daquilo que está colocado ali. Certo? Agora, a frase de Paul Klee pode parecer muito estranha, mas na verdade ela não é tão estranha assim não, porque não foi só ele que falou isso. O Kirchner, um expressionista alemão da época dele, falou assim, escreveu assim: diante dos desenhos dele, na exposição, o visitante ia olhar e poderia dizer assim: ele desenha assim como outros escrevem, comparando também o desenho a uma escritura. Mas antes deles, aqueles paisagistas tradicionais chineses, ele dizia deles o seguinte, que eles não pintavam as paisagens, eles escreviam as suas paisagens. Então você observa o seguinte: então quando você olha uma paisagem, como é que você pode compreender que aquele camarada está fazendo uma coisa que é análoga ao ato de escrever? Você pode imaginar aí que ele vai fazer signos ou coisa parecida, mas não é isso que acontece. O problema está relacionado a um outro problema. O que está por trás dessas três afirmativas? Né? A do Paul Klee, a do Kirchner e essa sobre os paisagistas chineses tradicionais. Né? Essas frases dizem respeito ao modo de organização da forma no quadro. Agora, em função de que essa forma é organizada? A forma visual tem um compromisso com a ação do olhar, porque a forma ela se dirige ao olhar, não ao pensamento. Você, quando olha um quadro, você tem uma percepção do quadro. Quando você diz assim, esse quadro representa isso, 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 você não está falando do tema do quadro. Né? Se é uma paisagem, um retrato, que seja, você não está falando do quadro. Você já percebeu o quadro, só que essa percepção do quadro, essa experiência da percepção, não fica evidente para o visitante do museu. Ele pode olhar, sentir alguma coisa, pode querer especular, mas não fica claro. Mas o que vale justamente é a experiência. Assim como o ouvinte de música tem que ouvir a música e ponto final. Ele não precisa sair fazendo discurso sobre aquilo que ele ouviu. Certo? Então, a forma é realizada em função dos mecanismos do olhar. O olhar diante de um campo visual qualquer, o olhar tem uma atitude, ele tem um comportamento,
um procedimento determinado. Então você tem aí duas direções. Uma é a direção daquele olhar que afirma a visualidade, o sentido que o olhar toma do campo visual que ele está observando, está relacionado com a própria visualidade. Ou seja, você usa o olhar no teu dia a dia para poder se guiar no espaço, saber a distância entre uma coisa e outra e por aí afora. É uma tipo, orientação. O outro olhar, que está ligado aos processos imaginativos, ele é provocador, esse processo imaginativo, ele não funciona assim. Ele reverbera, ele projeta intimamente uma reverberação na imaginação que fala um pouco da vida daquilo que está sendo colocado ali. Então é completamente diferente você observar, por exemplo, uma forma geométrica, ou observar uma forma assim que seja mais orgânica, vamos dizer assim. Então, em um dado momento, você apreende tudo no plano do olhar. No outro momento, o olhar tem um campo, mas ele necessita do auxílio da imaginação para poder vivenciar aquilo que está sendo visto ali. A partir desse movimento da imaginação é que acontece essa apreensão. Então, duas direções. A primeira nós podemos corporificar no Kandinsky, a parte da visualidade. É o que ele chama de visualidade pura. A forma abstrata, ela se dirige praticamente para o olhar, predominantemente para o olhar, para a lógica do olhar, que a Gestalt estudou bastante, explicitou bastante esses mecanismos do olhar. A outra forma, a outra vertente, ela se dirige ao movimento da imaginação. Como a imaginação recebe aquilo ali, o que é a imaginação completa da experiência do olhar. Entende? Aí, essa outra forma é justamente a do Bouclé. Aqui, no caso, vai dar fundamentar a afirmação dele. Porque, na verdade, ele, no caso do Bouclé, ou dessa apreensão imaginante, vamos dizer assim, ela se dá a partir de um movimento, de um percurso. A forma abstrata, o olhar resume ela em quase um milésimo de segundo. A forma imaginária, da imaginação, ela precisa de vivências. O olhar explora o campo, assim, momento por momento, várias instâncias. Ela vai passando daqui para ali, para ali. E nesse movimento vai havendo uma vivência aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E essas vivências, como no seu conjunto, no seu movimento geral, é que vão dar um sentido no sentido daquilo que está sendo observado. Agora, o que acontece essas são vivências que a imaginação produz, né? De acordo com a apreensão que tem. Então, se o Kandinsky está ligado à lógica da visualidade, que a Gestalt estuda, está ligado se define como abstração visual, é a forma abstrata, a forma do Bouclé não é abstrata. A forma do Bouclé diz respeito a uma poética visual, a uma coisa que alguém já chamou de um lirismo plástico. É isso que o Bouclé faz, porque a forma do Bouclé exige uma reverberação interna. É isso que vai. Então, você vê, o Bouclé não é abstrato, tanto é assim que ele pode produzir alguns quadros em que você não reconheça nenhuma representação ali, mas em outros quadros, em outros desenhos dele, você tem representação sim. Entende? Então, se você tem representação, você não é abstrato. Certo? Além da lógica do olhar, da imaginação, que nele tem e não existe no Kandinsky, é diferente, essa lógica do Bouclé existe como a lógica da poética visual, ela existe como movimento da imaginação, como desdobramento no tempo. Falando em escrever, quando você lê uma frase, a frase se completa no final. Ela é feita momento por momento. Né? Tem sujeito, predicado, verbo, por aí. Então, no final, o conjunto é que tem sentido. No caso da abstração, não. Você vê simultaneamente a forma inteira e a apreensão é imediata. Né? Então, essa lógica da abstração não é a da imaginação, é lógico, né? Então, um quadro abstrato, ele é um conjunto visual unitário. Ele não tem momentos dentro dele.
Agora, um quadro Paul Klee, da poética, ele é feito por momentos. Ele exige que o olhar trabalhe por momentos. O Paul Klee dá um exemplo de um animal pastando. Se você filmasse de cima o mapa do animal pastando um campo, você ia ver que ele come uma erva assim, uma outra graminha ali, outra ali, vai caminhando pelo campo. Entende? E aí, nesse conjunto inteiro é que se dá essa forma do Paul Klee. E ele compara, no caso da abstração, como um animal caçando. O animal caçando, se você viste de cima, ele está correndo atrás da presa, ele pula para cá para uma rapidez muito grande, né? Então risca tudo, o campo todinho ali, sem parar em lugar nenhum. Da lógica da poética, não. Ela vai comendo assim o campo, pedaço por pedaço. Essa que é a diferença de uma coisa e outra. Por isso que ele falou, escrever e desenhar são no fundo idênticos. Não vamos interpretar isso de outra maneira, porque esse é o fundamento do que ele disse.